Tudo bem, pessoal? Nessa aula a gente vai falar sobre demonstrações das variações patrimoniais. Demonstração das variações patrimoniais. A DVP foi a demonstração que sofreu maior alteração em relação à demonstração originalmente disposta na Lei 4.320. Lembrando, a gente já falou sobre balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. Essas, juntamente com a DVP, essas são as 4 demonstrações originais. E como são as demonstrações originais da Lei 4.320, mesmo estando atualizadas, são as que são mais cobradas em prova. Essa é a primeira parte. Segunda parte, a DVP, ela foi a que sofreu maior alterações, por quê? Porque o plano de contas, ele foi totalmente reformulado, certo? Com a convergência da contabilidade pública às normas internacionais, a contabilidade pública brasileira. Então, como o plano de contas foi o que sofreu maior alteração, e a DVP, ela era muito estruturada com base num plano de contas antigo, ela sofreu maior impacto. Por isso mesmo que essa aula a gente vai dividir em 2 partes. A primeira parte que vai tratar apenas da DVP nova e a segunda parte que vai tratar da DVP antiga. Aí você vai dizer assim, professor, mas a DVP antiga, ela ainda pode ser cobrada? Ela não deveria ser cobrada, mas ela já foi cobrada. A última prova que eu vi que ela foi cobrada com rigor, rigor, detalhe, foi na prova da CAGE Rio Grande do Sul, 2018. Então, foi cobrada antiga, a questão não foi anulada e o aluno tinha que saber no detalhe como funcionava a DVP antiga, beleza? E não cobrar a nova. E a questão não foi anulada e é isso aí. Então, por isso que a gente vai dividir em 2 partes, beleza? Então, vamos lá. Demonstração das variações patrimoniais, parte 1. Então, a DVP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Então, aqui a DVP atual. Então, você está vendo aqui, tem as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Eu já vou te dar uma boa notícia. A DVP, ela é feita com base na classe 4 e com base na classe 4 e com base na classe 3 do plano de contas. Então, se você já sabe, classe 3, classe 4, plano de contas, não tem para onde correr. Então, aqui, você leia classe 4 e aqui você leia classe 3. Beleza? Seria isso daí. A DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas, divulgando separadamente natureza e valores dos itens relevantes. Então, redução do valor recuperável, baixas de itens do ativo imobilizado, baixas de investimento, reestruturações, unidades operacionais descontinuadas, constituição e reversão de provisões. Isso aqui é importante, é o seguinte, deixa eu voltar para cá. Quando você fizer classe 4 menos classe 3, você vai chegar nesse cara aqui, ó, resultado patrimonial do exercício. Então, só para deixar claro, você vai pegar o saldo patrimonial de 31 de dezembro de 2020, vai somar o resultado patrimonial de 2021 e você vai chegar no saldo patrimonial de 31 de dezembro de 2021. Ou seja, o resultado patrimonial que você acha na DVP, ele é incorporado ao saldo patrimonial do exercício anterior e vai gerar o saldo patrimonial do exercício atual. Isso é importante. Segunda parte importante. No MCASP, que segue a linha da NBCT SP11, no MCASP e na NBCT SP11, você tem o seguinte, você tem que a DVP ela deve ser as variações patrimoniais diminutivas. Então isso que eu vou falar vale para esses caras aqui, ó. As variações patrimoniais diminutivas, elas devem ser elaboradas, segundo uma das 2 metodologias, sendo que uma é obrigatória e a outra é facultativa.
Então eu tenho que fazer essa e posso fazer a outra também. Que metodologia é essa? Você vai agregar, separar, discriminar as variações patrimoniais diminutivas por natureza ou por função. Natureza ou por função. O nosso plano de contas já separa as variações patrimoniais diminutivas por natureza. Então é bom você saber isso. Então, quando você elabora a DVP, seguindo a nomenclatura do plano de contas, você já está atendendo a elaboração da DVP quanto às variações patrimoniais diminutivas por natureza. Só que você também pode fazer por função, que são algumas áreas do gasto, saúde, educação. Mas, deixando claro, não necessariamente natureza e função, e não é esse o foco, equivalem necessariamente a classificação da despesa quanto à natureza ou quanto à função. É outra nomenclatura. Tem o mesmo nome, mas tem outro significado. Então, repetindo, a DVP, ela exige que as variações patrimoniais diminutivas sejam separadas, sejam segregadas com base em duas metodologias. Uma que é obrigatória e outra que é facultativa. Qual é a que é obrigatória? Por natureza. Qual é a que é facultativa? Por função. O plano de contas, do jeito que ele é feito, ele já está em qual modelo? Natureza. Última pergunta. VPD separada por natureza ou separada por função é a mesma coisa da classificação da despesa quanto à natureza ou por função? Negativo. Pode até ter o mesmo nome, natureza e função, mas tem significados diferentes. Esse era o meu recado dessa parte. Aí vamos avançar. Então tá aqui, ó. A NBCT-SP11 incentiva a elaboração da análise das variações patrimoniais diminutivas, utilizando a classificação baseada em dois métodos alternativos, quanto à natureza quanto à sua função. Segundo a norma, deve-se selecionar o critério que proporcionar informação que seja representação fidedigna e que seja mais relevante. Ressalta-se que, para tal finalidade, os termos natureza da despesa e classificação funcional não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária. Como a estrutura do PCASP detalha as VPDs conforme a abordagem da natureza, a utilização do método da natureza é obrigatório para todos os entes, sendo facultado publicar adicionalmente a análise segundo o método da função. Ou seja, a NBCT-SP11 diz que, olha, você tem dois métodos, natureza e função, escolha o mais relevante. O MCASP vai dizer o seguinte, olha, o PCASP já é feito com base no método por natureza. O método por natureza é obrigatório. Facultativamente, quem quiser pode fazer o método por função. Beleza? E aqui, pessoal, para fechar, a DVP atual. Isso aqui a gente já viu, né? Resultado patrimonial, que é o principal indicador. A DVP atual. O que é importante a gente saber? É bom a gente saber que os fatos permutativos, eles não entram na DVP, certo? Então, os fatos permutativos, eles estão fora da DVP. Então, o foco da DVP é variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva. Nada mais que isso. Beleza? Então, se uma questão disser assim, inscrição da dívida ativa, aquisição de material de consumo, aquisição de imobilizado, isso aí é dado inútil quando você pensa em calcular o resultado patrimonial na DVP. E aqui, para fechar, relações existentes entre balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP. Vamos lá. A variação entre dois ativos reais líquidos, saldo patrimonial, corresponde ao resultado patrimonial do último exercício. O saldo das disponibilidades do balanço financeiro é o mesmo que será registrado no balanço patrimonial do exercício. O resultado orçamentário no balanço orçamentário pode ser obtido pelas receitas realizadas e pelas despesas realizadas no balanço financeiro. Só uma dicasinha aqui. Vamos ver se tem alguma questão aqui. Ou se a gente já vai partir para... Não, tem umas questões antes. Letra A. O balanço patrimonial do município X relativo ao exercício financeiro de 2010 foi elaborado obedecendo às novas normas de contabilidade. Os valores registrados no passivo circulante e no passivo não circulante desse balanço foram, respectivamente, 185 e 295. Então vamos lá. Ativo circulante, ativo não circulante. Passivo não circulante, PL. Passivo circulante, 185 mil. Passivo não circulante, 295 mil. O saldo, o valor total do ativo nessa mesma demonstração corresponde a 150% dos dois tipos de passivo. Lembrando que isso aqui foi no dia
31 de dezembro de 2010. Pronto. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor aqui, vai somar. Isso aqui vai me dar 480 mil. 300 mais 180, 480 mil. 480 mil eu tenho que multiplicar por 1,5 para chegar aqui no meu ativo circulante e passivo circulante. Então vai ser 480 mil vezes 1,5. Por que 1,5? Porque foi 150%. Então 150%, coloquei o 100 ali embaixo, 1,5. Então isso aqui vai me dar 720 mil. Se isso aqui é 720 mil, então o meu PL é 240 mil. A gente parou aí? Não, porque ele não fez a pergunta ainda. Sabe-se que o patrimônio líquido do município em 2009, 31, equivaleu a 90% do PL. Ou seja, eu vou pegar 240 e vou multiplicar por 0,9. Tem uma forma mais rápida de fazer essa conta. Eu pego 240 mil e calculo 10%, dá 24 mil. 240 menos 24 mil dá 216 mil. Pronto. Então, esse é o PL do ano anterior e esse é o PL do ano atual. Aí ele pergunta, qual foi o resultado patrimonial em 2010? Simples. O resultado patrimonial, ele é a diferença de dois saldos patrimoniais. 240 menos 216 vai dar justamente os 24 mil, que está aqui, ó. Letra A. Aqui ele passa alguns dados e aí faz algumas perguntas sobre várias demonstrações contábeis. Vamos lá. Vamos ver o que ele pergunta primeiro. Excesso de arrecadação. Ora, o excesso de arrecadação, pessoal, eu olho para quem? Essa questão aqui é boa, porque ela mistura, vamos lá, ela mistura várias demonstrações contábeis com alguns dados. Vamos para a primeira pergunta, excesso de arrecadação. Será que eu tive? Aí você vai olhar para quem? Você vai pegar a receita prevista e vai comparar com a receita arrecadada. Isso aqui vai dar um déficit de arrecadação, uma frustração de arrecadação, porque eu tinha previsto 1.350.000 e eu arrecadei 1.320.000. Ou seja, eu tive uma frustração de 30 mil. Próximo, resultado da execução orçamentária. Vamos lá. O resultado da execução orçamentária, eu comparo com quem, pessoal? Eu comparo receita arrecadada com despesa empenhada. Vamos lá? Receita arrecadada com despesa empenhada. 40 mil. 40 mil. Opa! A questão pode até ser difícil nas outras partes que a gente vai fazer daqui a pouco, mas ela se tornou fácil com base na letra B, porque é o gabarito. O total dos recebimentos extra-orçamentários no balanço financeiro foi 5 mil. Será que foi? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui o balanço financeiro curtinho aqui do lado esquerdo aqui, ó, balanço financeiro. Aí você coloca receita arrecadada 1.320, despesa empenhada 1.280. Aí vamos agora para a outra parte do que ele fala. Despesa empenhada menos despesa paga dá 120 mil. Que valor é esse? São os restos a pagar inscritos. Então tem que colocar 120 mil aqui, ó. Vamos ver o que é que ele fala mais. Além das transações referentes ao orçamento em execução, o ente pagou o resto a pagar no valor de 120. Então, eu coloco 120 mil aqui também, porque aqui é resto a pagar pagos. E aqui é resto a pagar inscritos. Despesa empenhada, menos despesa paga. Reconhecer a redução da dívida fundada. Aí eu pergunto, redução da dívida fundada, que é bom para você, porque ela reduziu, então aumentou o seu PL. Afeta o balanço financeiro? Não, porque para afetar o balanço financeiro tem que entrar ou tem que sair dinheiro. Então esse aqui é um dado inútil. Reconheceu depreciação no valor de 15. Depreciação também é um dado inútil. Recebeu depósito no valor de 5 mil. 5 mil é um dado importante. Entra aqui. Então aqui você coloca 5 mil.
Então, só para deixar claro, eu tenho aqui, paguei e resta pagar processado de 120, e eu tinha feito a inscrição, que é despesa empenhada menos despesa paga, no valor aqui de 120 mil também. Então, moral da história. Ele pergunta aqui o resultado financeiro. Não, ele fala assim, o total dos recebimentos extra-orçamentários foi 5 mil? Não. Foi 125 mil. Por que 125 mil? Porque foi os depósitos mais o resto a pagar inscritos. O total dos pagamentos extra-orçamentários foi 135 mil? Falso. Foi só 120 mil, que foi os restos a pagar pagos. A variação cambial externa reduziu o resultado patrimonial. Falso. Aumentou o resultado patrimonial. Então, gabarito B de bola. Próximo. Sobre a DVP, assinale a opção incorreta. Os ganhos ou perdas da reavaliação são demonstrados na DVP. Falso. Essa questão aqui ela está original, mas a gente vai ter que anular ela, vou mostrar por quê. Falso. Por quê? Os ganhos da reavaliação, hoje, eles só vão para reserva de reavaliação. As perdas de reavaliação, elas vão inicialmente consumir a reserva de reavaliação. Se as perdas de reavaliação consumirem toda a reserva de reavaliação e ainda houverem mais perdas de reavaliação, aí sim você joga lá para a DVP. Então a letra já está errada. A DVP destina-se a avaliar o resultado patrimonial, que inclui tanto as variações orçamentárias quanto extra-orçamentárias, observando os itens mais relevantes que interferem no superávit ou déficit patrimonial. Isso aqui é verdadeiro. O resultado apurado na DVP constitui o principal indicador de desempenho da entidade pública. Falso. Pessoal, não existe nenhum indicador que é o mais importante. Não existe. Qualquer indicador que chegar para você, esse é o mais importante, está errado. Então, essa também está falsa. Próximo. As variações patrimoniais qualitativas decorrentes da despesa e receita de capital podem ser consideradas na elaboração da DVP. Falso. A DVP atual, preste atenção, ela não contém variações qualitativas, só quanti. Então, mais um errado. Então, tem 3 gabaritos aqui até agora. A apuração proporcionada pela DVP é realizada mediante o confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Isso aqui está certo. Então, essa questão aqui hoje seria anulada, tá bom? Eu trouxe ela para ver como é que foi cobrado já, considerando o novo plano de contas. Mas, como eu falei, os manuais, ao longo dos tempos, eles sofrem alterações. Então, essa aula está atualizada com a última alteração, que está de acordo com o NBCT SP 11. Então, essa parte da aula das demonstrações contábeis, eu não vou garantir, mas eu tenho quase convicção, certo? Quase plena certeza que elas não vão sofrer mais alterações. Por quê? Porque elas já estão alinhadas com a NBCT SP 11, que trata das demonstrações contábeis. Então, essa parte, ela não precisa ser mais alinhada com as demonstrações contábeis internacionais, entendeu? Porque ela já está atualizada nesse sentido. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar por aqui, certo? Daqui a pouco a gente volta com a DVP parte 2. Até daqui a pouco.